E a gente vê lá no Evangelho de João o próprio Cristo encarnado, irmão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa é a proposta dele para a mulher samaritana. Venha a mim e beba. Ele afirmou que ele é a fonte de águas vivas. É dele que vem toda a nossa satisfação. É nele que nós matamos a nossa sede. E o salmista, anos-luz antes, ele já entendeu aonde ele encontrava água viva. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então é Deus quem satisfaz a nossa sede. A nossa sede, a sede da nossa alma, foi criada para Deus. Os nossos desejos foram criados para serem satisfeitos em Deus. Tem o Dr. Johnny, essa semana eu até repostei. O Dr. Johnny é um médico que ele fala muito sobre espiritualidade cristã. Eu até mostrei essa frase dele. Ele diz: tudo que a nossa alma precisa, Deus é. O vazio que há em nós é do tamanho de Deus. Então, a gente para e pensa, para onde nós corremos, a nossa alma está vazia. Quando a gente sente aquela solidão na nossa alma, para onde a gente corre? A gente corre para satisfazer isso aonde? Nas coisas do mundo? O que a gente tenta preencher nesse vazio? Guarde no seu coração nessa noite que o vazio que está em nós é do tamanho de Deus. É Ele que pode satisfazer isso. Pulando para o versículo 2, Davi vai falar: quero contemplar-te no santuário e avistar o poder e a tua glória. Então Davi aqui, ele vai se lembrar do tempo dele no templo, no tabernáculo, adorando a Deus, prestando um culto público para Deus, e ele expressa essa saudade de estar no santuário louvando a Deus. E a gente vê Davi anteriormente no Salmo 27 expressando toda essa alegria em estar no templo do Senhor. Ele vai dizer assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha que coisa maravilhosa. Davi, ele amava estar na presença de Deus. Mas por ele estar privado nesse tempo, de poder estar no santuário, de poder estar na casa de Deus, ele entende que o lugar não faz mais falta, mas a presença manifesta de Deus é o que importa. E ele quer... E ele quer ser preenchido por essa presença. O templo, naquela época, era o local da presença de Deus, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficavam todas as tábuas dos 10 mandamentos, todos os itens que eles consideravam importantes, que traziam a presença de Deus. Mas olha que maravilha, agora o véu se rasgou e a gente tem livre acesso a esse lugar. Então a verdadeira adoração, ela não depende mais de um local, mas do nosso relacionamento com Deus. E nós temos que gerar esse relacionamento e nos inspirarmos nessa devoção que Davi tinha com Deus. Então o poder e a glória, ela não revela apenas que Deus é um Deus consolador, mas que Deus é um Deus majestoso e um Deus soberano. E é isso que nós devemos ter guardado na nossa mente e no nosso coração. E o culto, ele não é um mero ritual, um culto, mas ele também é um lugar onde nós adoramos a Deus em comunidade. Isso é bom demais. Eu sei que você pode fazer seu devocional em casa, você pode louvar a Deus, colocar seu hino, coloca lá a pregação na televisão, mas adorar a Deus em comunidade, você só pode quando a igreja do Senhor se reúne. E isso é uma oportunidade sem igual. Davi aqui, ele expressa a falta de estar no templo do Senhor. E a gente? Ele estava fugindo dos seus inimigos e estava no deserto. Qual a desculpa que a gente coloca para poder fugir de estar aqui na presença de Deus, reunidos? Ele tinha um motivo palpável. Ele estava fugindo dos seus inimigos.
Eu acredito que ninguém aqui tem um inimigo que quer te matar. Glória a Deus por isso. Né? E olha que graça que nós temos hoje, de nos reunirmos aqui como comunidade. Glória a Deus por isso. Vamos para o versículo 3. O versículo 3 é o versículo que mais rasga o meu coração. Que ele vai falar assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Olha essa expressão de Davi. O seu amor é melhor que a vida. Então Davi aqui está colocando que o amor de Deus ele é superior à própria sobrevivência dele. E amor aqui, ele vem do hebraico esed, que significa um amor fiel. Então ele está falando que o amor de Deus por ele é um amor fiel, é um amor bondoso, é um amor leal, é um amor profundo. E esse amor é melhor do que a vida. Ele está falando assim: se eu não sair desse deserto vivo, eu tenho teu amor, e isso me é o suficiente. E então ele fala: os meus lábios te exaltarão. O louvor de Davi aqui é a resposta natural de quem entende o que é o amor divino. É a resposta a quem ele é. Então aqui Davi está afirmando que a vida não é um valor máximo para ele. Que Deus não é só um meio de sobrevivência. Mas Davi afirma que a vida não é o valor superior, supremo, mas Deus é. Aleluia. Deus é o valor supremo. Deus é o valor máximo. Deus é tudo. E o amor dele é melhor que sobreviver. Vocês têm noção disso? Gente, glória a Deus por isso. E aí a gente para e pensa: o que faz a nossa vida valer a pena? O que faz a nossa vida valer a pena? Porque se a resposta não for Deus, a gente tem medo no nosso coração. Alguma coisa está tomando o lugar que deveria ser de Deus. Alguma coisa está no lugar dele. E aí Piper vai dizer: se Cristo não é mais precioso para você do que a vida, você não conhece a verdade. E o que está impedindo a gente de conhecer Deus de verdade? Porque Ele já se mostrou ali um Deus relacional, querendo se relacionar conosco, querendo ter plena comunhão conosco desde a criação. O que impede nós de termos um relacionamento e de conhecer? Nós mesmos. E o que a gente está fazendo de errado? Vamos refletir sobre isso. Paulo diz em Filipenses 1:21 que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para ele viver é Cristo e morrer é lucro. O salmista vai dizer também em Salmo 73: quem tenho eu no céu além de ti? Deus é a força do meu coração. E Jesus vai dizer assim no Evangelho de Mateus 10:39: quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Caminhar com Cristo não é perder a vida, é achar a vida. Não é perder as coisas que estão lá fora, é achar o que nós podemos achar de mais valioso. É o nosso tesouro. Vamos para o versículo 4? Versículo 4 vai dizer assim: eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então aqui o louvor de Davi não é um louvor momentâneo, mas é algo que ele impõe um compromisso para a vida toda. Porque ele diz: eu te bendirei enquanto eu viver. Ele está firmando um compromisso com o Senhor. E
levantar as mãos simboliza rendição, dependência e adoração. Então aqui Davi, ele está levantando as mãos, rendido diante do Senhor, mostrando total dependência ao Senhor. Aonde Davi estava? No deserto. E ele levanta as suas mãos como um sinal de gratidão, adoração e dependência ao Senhor. Então, mesmo fora do templo, Davi ele continua adorando a Deus. O que revela, mais uma vez, que a adoração ela não depende de um lugar. E a adoração é tudo o que nós devemos fazer na vida. Porque nós podemos adorar a Deus com o nosso trabalho. Nós podemos adorar a Deus com o nosso trabalho. Nós podemos honrar a Deus através disso. Nós podemos adorar a Deus sendo fiéis às nossas famílias. Nós podemos adorar a Deus no nosso lar. Então a adoração é tudo que nós devemos fazer na vida. Tudo. E aqui Davi está mostrando um louvor contínuo. Porque Deus é digno de louvor em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, Ele é digno. E nada tira a dignidade do Senhor. Nada que aconteça tira a dignidade do Senhor. Então aqui nós vemos também o salmista bem dizendo e reafirmando isso por várias vezes. No Salmo 103, o salmista vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Olha que maravilha. O salmista, ele sempre lembra de bendizer o nome do Senhor. Ele fala: ó minha alma, o que há de mais profundo em mim, bendize o nome do Senhor, todo meu Deus. Que essa seja a nossa afirmativa também. Que essa seja a nossa exclamação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos para o versículo 5. Versículo 5 diz: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Gente, Davi estava no deserto. E o que ele fala? Como um rico banquete. Ele tem banquete? Não. Ele não tem. Mas a sua alma ficará satisfeita como de um rico banquete. Davi, ele usa essa linguagem aqui para poder expressar uma plena satisfação. Então, no deserto, onde ele se encontra sem uma fartura física, ele experimenta de uma abundância espiritual. Ele experimenta aquilo que pode o satisfazer, aquilo que pode deixar a sua alma plenamente satisfeita. Então, Deus, ele não apenas ele mata a nossa sede, mas ele traz satisfação plena. Ele traz uma satisfação plena. Então a alegria de a gente estar em Cristo substitui qualquer escassez que nós possamos ter no deserto. Qualquer escassez que nós podemos ter ao longo da vida. Essa alegria, a alegria verdadeira, não a alegria gerada através de coisas, mas a alegria que vem de dentro, a alegria que vem proveniente do fruto do Espírito, que só o Espírito pode nos proporcionar. Essa alegria, ela nos satisfaz plenamente em Deus. Então, nós louvamos quando nós estamos mais satisfeitos. Davi aqui louva porque ele está muito satisfeito no Senhor. Ele fala assim: a minha alma ficará satisfeita. Então, ele louva. Então, o louvor, ele nasce da satisfação e não do dever. Se você acha que você tem o dever de chegar aqui e louvar, porque você está na igreja, você está reunido no prédio da igreja, não é um dever. O louvor é uma satisfação que você deve carregar. E por você ter essa satisfação em
Deus você o louva, porque você reconhece a sua grandeza e a sua majestade. Então Davi, ele louva porque ele está satisfeito. Ele não louva para ficar satisfeito. Às vezes a gente louva porque a gente quer ficar satisfeito. A gente quer alguma coisa, a gente quer que Deus renove alguma coisa sobre a gente e a gente quer ficar satisfeito, então a gente louva. Não, Davi não louva para ficar satisfeito. Ele louva porque ele está satisfeito. E nós devemos estar satisfeitos no Senhor. Nós devemos estar satisfeitos em Cristo. Então, Piper vai falar também que Deus, ele é mais glorificado quando nós somos profundamente satisfeitos nele. Então, se nós somos satisfeitos em Deus, um pouquinho, Deus vai ser um pouquinho glorificado. Mas se nós somos muito satisfeitos em Deus, Deus vai ser muito glorificado. E essa é a nossa função aqui na terra, glorificar o nome do Senhor. É para isso que nós fomos criados e nós fomos chamados. Então, se o nosso louvor ele é fraco aqui durante o momento de culto, não é porque a música é ruim, porque está desafinado, porque está fora do ritmo, não. É porque nós não estamos com a satisfação que nós devemos estar. Nós precisamos buscar o nosso prazer em Deus. E o nosso louvor será algo automático. Ele fluirá de nossos lábios. Ele soltará do nosso coração. Nós precisamos estar satisfeitos com Deus. E aí o salmista ele vai dizer no Salmo 16: na tua presença há plenitude de alegria. Então na presença do Senhor tem plenitude de alegria. Por que nós não estamos alegres se nós estamos na presença dele? O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 13, versículo 15: ofereçamos sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O salmista também vai dizer, lá no Salmo 34, provem e vejam como o Senhor é bom. Então o louvor ele não é um meio para a gente chegar na alegria, mas o louvor ele é o transbordamento da alegria que nós já encontramos. A alegria que nós encontramos em Cristo. É esse o intuito do louvor. Então, ponto 1, Deus é melhor que a vida. E por isso eu o louvo. Nós reconhecemos que Ele é melhor. E por isso nós louvamos como uma resposta a quem Ele é. Glória a Deus. Então Deus, Ele é suficiente para satisfazer nosso coração. Vamos para o versículo 6. Quando eu me deito, lembro-me de ti e penso em ti durante as vigílias da noite. Então a gente vê aqui que Deus ele ocupa os pensamentos mais íntimos e silenciosos de Davi. Porque à noite, o que seria um tempo de servidão, torna-se ali uma ocasião de comunhão com Deus. Então, em vez de uma ansiedade de Davi parar, deitar a cabeça e ficar pensando nas inúmeras coisas que poderiam lhe acontecer no dia seguinte, ele resolve meditar. E ele pensa no Senhor, ele lembra do Senhor durante as vigílias da noite. Então, a noite geralmente revela o pensamento que estão nas nossas prioridades. Quando a gente deita, a gente pensa, amanhã eu tenho que fazer isso. Hoje foi assim. Estou preocupada com isso, com aquilo. E será que os nossos pensamentos se voltam para Deus? Será que os nossos pensamentos, eles se deitam no Senhor? Eles se deleitam no Senhor? Porque meditar em Deus traz a paz aonde poderia haver ansiedade. Poderia haver preocupação. E Davi escolhe isso. E Paulo, ele vai falar isso lá em sua carta, ele escreve aos Colossenses,
3:1. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. Aonde você poderia estar eufórico, mantenha os pensamentos nas coisas do alto. É Deus quem tem todos os nossos dias. Ele que é o dono da nossa vida. A Ele pertence todo o nosso destino. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. O salmista também vai dizer, lá no Salmo 1, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite. Então Deus não é apenas o prazer que preenche o nosso coração, é o prazer que preenche a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, aquilo que costuma nos satisfazer, costuma ter os nossos pensamentos. A gente não precisa ser forçado a pensar naquilo que a gente ama. Eu não preciso forçar a minha mente a pensar no Lucas. A Ingrid não precisa forçar a sua mente a pensar nos seus filhos, porque ela ama eles, porque eu amo eles. Mas e Deus? Será que nós temos que forçar os nossos pensamentos em Deus? Ou será que Ele vem de forma natural? Será que Ele preenche a nossa mente de forma natural? Então, o que preenche a nossa mente quando tudo se silencia? Quando a gente para? O que tem preenchido a nossa mente? Será que o Senhor tem tido lugar na nossa mente? Porque se Ele não tiver, a gente está alimentando prazeres que são inferiores a Ele. No versículo 7, vai falar: porque és a minha ajuda, e eu canto de alegria à sombra das tuas asas. Então a presença de Deus, Ele é um abrigo seguro. A alegria, ela não nasce das circunstâncias, ela nasce da segurança. Ela não nasce da ausência do perigo, mas ela nasce do abrigo seguro que está em Deus. Então, mesmo em perigo, é possível cantar se nós confiamos na proteção do Senhor. A gente vê muito isso no Salmo 91. Todo mundo conhece o Salmo 91, que vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Então, mesmo em momento difícil, mesmo correndo perigo, se nós descansarmos no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar porque nós estamos guardados debaixo de suas asas. É Ele que nos protege, Ele que nos guarda, é nele que nós podemos confiar e depositar a nossa confiança. Glória a Deus por isso. Então nós entendemos que a alegria, ela é mais forte que o sofrimento. Davi está dizendo ali que porque Deus é a ajuda dele, ele canta de alegria. Ele precisa de ajuda. Ele está falando: tu és a minha ajuda. E eu canto de alegria porque a minha ajuda é o Senhor. Porque eu estou guardado. Então a alegria, ela é mais forte do que qualquer sofrimento que nós possamos encontrar. Abacuque vai dizer no capítulo 3:17: todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia, independente de qualquer circunstância, eu me alegrarei no Senhor. Em 2 Coríntios 6:10, Paulo vai falar em tempo de perseguição: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tem, mas possuindo tudo. Porque Paulo tinha certeza em quem ele confiava. Ele tinha certeza que ele
não gera apenas um alívio, ela gera alegria no nosso coração. O capítulo 8 vai dizer, a gente está terminando, amém, glória a Deus? O versículo 8 vai dizer: a minha alma apega-se a ti, e a tua mão direita me sustenta. Então Davi, ele se apega a Deus nesse tempo de deserto, porque ele tem a certeza que Deus sustenta. A direita de Deus, ela simboliza força e fidelidade. E nessa mão que Davi decide se apoiar. É nessa mão que Davi se equilibra. E então, para a gente concluir, a gente entende que o Evangelho ele não nos chama a um prazer menor. Não é menos coisas que a gente tem privilégio de fazer. Mas o Evangelho ele nos chama a um prazer maior. Porque Deus é o prazer que pode satisfazer a nossa alma. Então, o céu ele não é interessante sem Deus. Porque Ele é a própria razão do céu. Então ele não deve ser o meio, ele deve ser tudo de mais precioso que o nosso coração precisa. O João 17 vai dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o desejo do nosso coração. E a gente pode abrir a Bíblia e a gente vê de Gênesis até Apocalipse. Deus ensina que Ele não quer ser apenas obedecido. Ele não quer ser apenas conhecido, mas Ele quer ser amado, desejado e desfrutado. Ele quer o deleite da nossa alma. Ele quer que a gente tenha Ele com o nosso prazer maior, com a nossa satisfação. Essa palavra tem queimado no meu coração já faz um tempo. E aqui, certo dia no passado, a gente estava num momento de oração aqui na igreja e Deus colocou ela novamente no meu coração, do Salmo 63. E aí, de repente, eu ouvi Deus falar comigo e Deus me levou até Apocalipse 7, 17. E ele veio entender que com a satisfação entregue a Deus, a terra se transforma em luz brilhante. Apocalipse 7, 15 e 17 fala assim: por isso, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E ele está sentado no trono e estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele o guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Essa afirmação, a gente vê essa revelação que o Senhor deu a João. É uma revelação muito preciosa. Muito preciosa. Porque a gente, comparando ao Salmo 63, a gente vê uma alma exausta, com fome, sedenta, com sede. E aqui a gente vê que quando o nosso Cristo voltar ressurreto, quando Ele voltar glorioso no corpo, em carne, novamente, nós nunca mais teremos fome. Nós nunca mais teremos sede. O sol, no deserto a gente vê o quê? Sol, quentura, calor. Aqui ele diz: não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Nada mais nos afligirá. Porque o Cordeiro que está dentro do trono, ele será nosso pastor. A gente também fala a respeito disso no Salmo. O Senhor é o pastor e nada me faltará. Ele é conduzido por pastos verdejantes. Então, em uma terra seca, exausta e sem água, nós não teremos fome e nós seremos conduzidos a pastos verdejantes, porque nós teremos plenitude daquele que nós ansiamos ver, daquele que nós esperamos, daquele que o nosso coração queima, daquele que é a razão da nossa existência.
ancorar neste vazio que só o Senhor poderá preencher. É isso que nós devemos aguardar, ser guiado até as fontes de água viva. E não haverá mais sofrimento, e não haverá mais dor, porque dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Ter interesse de ser conhecido por Deus. Deus tem interesse de fazer o nosso coração abençoado. Porque nós não pedimos a Ele água viva. Nós não pedimos a Ele satisfação e plenitude. Ele está disposto a preencher a nossa alma em todo o vazio que há no nosso ser. Porque nós vamos orar. Jesus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque ela me brinca, cara. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela tua revelação. Que nós possamos guardar ela no nosso coração. E que nós possamos ansiar por ti. Que nós possamos ter sede do Senhor. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é o único capaz de nos dar água viva e nos saciar. Pai, que nós possamos entender que numa terra seca e sedenta, o Senhor é fonte de águas vivas. Aleluia. Que nós possamos ser guiados pelo Senhor, que é o nosso pastor, o pastor dos nossos corações. Que nós possamos ser guiados, Senhor, e nos deleitar, e nos admirar, Senhor. Que nós possamos ser fascinados por tua glória. E que isso, Senhor, seja o objetivo da nossa vida. Te amar e te conhecer. Independente das circunstâncias, a nossa alegria está em ti. Independente das circunstâncias, os nossos lábios te exaltam e as nossas mãos são erguidas. Porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Porque para ti são todas as coisas. Porque para ti é toda glória e toda honra, Senhor. Que como igreja nós possamos nos apegar a isso, Jesus. Em nome de Jesus.